Bora fazer uma calcinha histórica? Oi, meu nome é Laila, eu sou estilista e cosplayer, e nesse vídeo vamos começar a costurar o meu novo cosplay da Ariel, historicamente correto. Porém, para começar qualquer roupa histórica, nós precisamos estabelecer as fundações do look, e no caso de hoje, será a chemise de 1830. Então bora pro ateliê começar a costurar. Para essa chemise, eu usei a modelagem da empresa Black Snake, que produz modelagens de diversos períodos da história da moda. No caso, eu comprei a modelagem de número 0417 e estou copiando somente a gola no meu tamanho 46 para papel craft, pois o resto da peça consiste somente em quadrados ou retângulos, que vou rasgar no tecido tricoline de acordo com as medidas necessárias. Porém, o que é uma chemise? Chemise era a primeira camada de roupa durante boa parte da história da moda europeia. Meio que uma calcinha de época. Ela pode ser chamada de shift, camisa ou chemise, porém todos têm o mesmo propósito: proteger a roupa externa da nossa pele e proteger a nossa pele dos tecidos externos, como lãs que pinicam ou a tensão dos corsês e espartilhos, que é a próxima camada. Numa época em que não existia desodorante, porém existia sim banho, nossa transpiração sairia livremente do corpo, sujando as nossas roupas mais valiosas, que poderiam ficar com manchas ou até serem corroídas pelo suor. Para esse tipo de problema, se usava chemise, feita normalmente de linho ou algodão, na cor branca. Assim, ela pode ser facilmente lavada e alvejada com frequência. Olha, bebê, eu preciso sair daí. Você tem uma caminha gostosa ali. Ô, Leninha. Eu começo por costurando a parte da gola pelos ombros e abrindo sua costura no ferro. Não estranhe eu tentando passar roupa sentada. Estou com problema no joelho e sofrendo para ficar em pé. Mas logo vou perceber que nem vale a pena, porque vai doer minhas costas também. Também junto o corpo pelas laterais com uma costura francesa, mas ignorando a parte superior onde será a cava. Na parte da frente, faço uma abertura para o decote, que serve para facilitar na hora de vestir. E faço o acabamento com uma faixa do mesmo tecido. Lógico que com um desafio a mais de ser constantemente interrompida pela agonia.
Já na parte superior do corpo, também pus 2 pontos largos para depois franzir. Mas antes disso, volto minha atenção para a gola, onde vou pôr uma rendinha que serve somente como decoração. Renda posta e gola costurada, junto tudo ao seu forro. E posso franzir aquela área do corpo e colocar tudo junto. Tecido nessa época era caro, e até pessoas ricas escolhiam por economizar nas suas roupas e tentavam não desperdiçar seus tecidos. Sabendo disso, a gente passa para as mangas, parte que tem uma construção bem esquisita para os nossos olhos modernos. Ela era feita por um retângulo e um quadrado, chamado de gusset no inglês, que servia para dar mobilidade aos braços. Sua aplicação é bem chatinha e eu aprendi a fazer isso pelo canal do Paulo Samu e recomendo vocês verem o vídeo dele, já que aqui o melhor que eu posso fazer é ilustrar o que eu fiz. Mas se você sabe como pôr um gusset, eu basicamente fiz uma costura francesa e apliquei a renda na sua barra. Manga pronta, posso costurá-la na cava, de novo, com uma costura francesa. Se ela me ia permitir, óbvio. Com isso feito, começo a fazer a barra do corpo na mão. A única parte realmente historicamente correta. E a única parte que me arrependo pelo modo como eu fiz. Estava querendo agradar meu próprio ego e dizer que pelo menos uma parte foi feita com as técnicas do período. Que realmente foi. Mas só serviu para lembrar que minha tendinite não é brincadeira. Logo que comecei, já começou a doer meu punho. Então eu só fiz isso mesmo na mão.
As casinhas de botão eu fiz na máquina, fora das câmeras. E como uma referência à nossa pequena sereia, os botões são de conchinhas. E assim, posso terminar colocando minha etiqueta à mão. Enfim, gente, e foi assim que eu fiz a chemise para o meu cosplay de Pequena Sereia. Se você gostou desse vídeo e quer continuar por dentro dessa série, é só se inscrever. Agora bora pro resultado final. E para concluir, a chemise está linda. Eu nem fiz uma peça teste, porque essa chemise não é justa, então não carece. E eu desviei das instruções da modelagem, porque pra mim, se não tiver foto, não serve pra nada. Mas eu sei costurar o suficiente também pra me virar, né? E em relação ao tamanho, ficou um pouco caindo no ombro, principalmente o esquerdo. Mas eu imagino que simplesmente a natureza do decote, né? Enfim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau! E Laila Top!